Olá, gente! Aqui é a professora Karen Venâncio. Essa é uma aula para a disciplina de Saúde Coletiva para o 5º semestre do curso de Graduação em Psicologia da Unifatesc. Bom, o texto da nossa aula de hoje é o capítulo 5 do livro Tratado de Saúde Coletiva. O título do nosso capítulo é Formação e Educação em Saúde. Aprendizados com a saúde coletiva. Bom, gente, inicialmente, naquele cronograma que eu havia enviado para vocês, eu tinha pensado em trabalhar esse texto somente na aula do dia 31 de março, mas eu repensei, ok? É um texto que ele é um pouquinho extenso, eu sei que ele não tá, o material digitalizado não tá o melhor possível, mas não consegui encontrar, né, ele disponível de outro modo. Então, eu sei que a gente vai ter um pouquinho de trabalho para conseguir ler, mas estou estendendo aí um pouquinho o prazo. Nós vamos trabalhar ele tanto na aula do dia 31 de março, como na aula do dia 7 de abril, certo? Então, nós vamos trabalhar ele em por 2 semanas. Assim, vocês terão mais tempo para ler o texto, mais tempo para tirarem dúvidas, porque acredito que também é um momento novo para vocês, que vocês ainda estão se acostumando com essa outra forma de estudar, certo? Então, acho que é importante nesse momento vocês terem um pouquinho mais de tempo. Por isso, eu repensei e nós vamos trabalhar esse texto, na verdade, em 2 semanas e não somente na aula de hoje. Então, na aula de hoje, eu vou comentar alguns pontos do texto, nós vamos caminhar até a metade ali do texto e depois, na próxima aula, na aula do dia 7, eu disponibilizo, tá? Os conteúdos que a gente vai trabalhar na próxima semana, certo? Na semana do dia 7 de abril. Bom, então vamos lá. As autoras, a autora e o autor aí, vai começar o capítulo falando um pouquinho sobre a formação aí tradicional em saúde e sobre saúde. Então, a formação aí de profissionais de saúde, tanto nos cursos de graduação, por exemplo, inclusive pós-graduação, e quando ela coloca formação em saúde, ela está se referindo aí a diferentes profissões, que nos engloba também, engloba vocês aí como futuros psicólogas e psicólogos. Nós sabemos, conversamos um pouquinho sobre isso nas outras aulas, que a psicologia, ela não contempla só ações em saúde. Ela também vai ter uma área de atuação no campo, no campo da educação, no campo do trabalho, mas a saúde mental, perpassa todos esses campos. Então, nós também somos uma área que trabalha com saúde, certo? Então, esses apontamentos que os autores vão trazendo aí pra gente, são muito pertinentes para a nossa área, para a formação de vocês, ok? Então, os autores vão dizendo o seguinte, que essa formação tradicional em saúde teve algumas características. Quais são elas? O foco na doença, falta de integralidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a não valorização do trabalho coletivo, a falta de reflexões sobre a responsabilidade social do profissional, a fragmentação de conteúdos e a divisão em especialidades. Então, essas características que que a autora e o autor nos pontuam aí no começo do texto, é de que por muito tempo, infelizmente, ainda presente em algumas formações até hoje, por muito tempo, os cursos que estavam relacionados com o campo da saúde, compreenderam a saúde a partir dessas características. E o que os autores vão trabalhar aí é que houve algumas mudanças, mas, infelizmente, essa formação mais tradicional, vamos chamar assim, ainda está presente nos dias atuais, tá? Já houve muitas mudanças, e essas mudanças são extremamente importantes, mas infelizmente em alguns campos, em algumas atuações, em algumas formações
essas características ainda acontecem com muita frequência. Bom, então, para a gente tentar compreender um pouquinho aí dessa fragmentação dos conteúdos, da divisão em especialidades, da falta de interdisciplinaridade entre diferentes campos. Coloquei essa imagem para a gente tentar pensar um pouquinho. Aqui na imagem é um exemplo do ensino médio, a gente está vendo aí diversos professores puxando cada um uma parte do aluno, e acho que a gente pode tentar pensar a partir dessa imagem essa falta de interdisciplinaridade muito comum na formação em saúde. Então, o que os autores estão sinalizando é que por muito tempo a formação em saúde foi fragmentada, extremamente fragmentada. Então, acreditava-se, por exemplo, que nós podíamos estudar o ser humano, que nós podíamos estudar os sujeitos através dessas divisões somente. Então, vamos pensar, a psicologia, a psiquiatria, ele ficava responsável por estudar a saúde mental. O ortopedista ficava responsável aí por estudar um outro campo. Então, essa divisão aí de especialidades, que é muito tradicional até nos dias de hoje, tanto que a gente vê que a ciência médica ainda é muito dividida, a gente tem profissionais especializados em cada parte do corpo, em cada área. Claro que também existem as justificativas do porquê essa especialidade e essa divisão, mas vamos pensar em diferentes campos, certo? Da ciência médica, da ciência psicológica, de outros campos do saber. Por muito tempo, acreditou-se que nós podíamos separar esse sujeito em partes e estudar cada uma dessas partes, e que a soma delas seria o sujeito por completo. Se nós estudássemos o sujeito em partes separadas, acreditava-se que nós poderíamos compreender o sujeito por completo. Hoje em dia, existem, não só hoje em dia, né, nas últimas décadas, enfim, já foram feitas muitas críticas a esse modelo tradicional de formação em saúde. E tem-se cada vez mais defendido a ideia de que a formação no campo da saúde, ele precisa ser interdisciplinar. Nós precisamos integrar, né? Nós precisamos construir esse conhecimento de saúde através de diferentes áreas que se articulem, que conversem, que trabalhem em conjunto. Bom, vou finalizar essa parte do conteúdo e sigo no próximo vídeo.